A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945 e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Registro do dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no contexto da Segunda. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945. Caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra, a Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945. O conflito resultou morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O estopim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945, causas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou ao número de 100 mil soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir o Lebensraum, o espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos.
Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss e que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, região da Checoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos, acabaram anexando quase toda a Checoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerrassem-se na Checoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia utilizando como justificativo um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Combatentes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos. Aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram os membros principais. Eixo, Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. Benito Mussolini e Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler e Benito Mussolini eram os líderes da Alemanha e Itália, respectivamente. Ambas as nações pertenciam ao Eixo. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos 2 lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda, etc. No Eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia, etc. É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Um símbolo do colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Quisling, nazista da Noruega que organizou o plano de invasão de seu próprio país com os alemães. Símbolos de resistência contra os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros, partisans, da Bielorrússia, conhecida atualmente como Belarus, que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas. Fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases para melhor entendimento dos acontecimentos do conflito, a saber, supremacia do Eixo, de 1939 a 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Equilíbrio de forças, de 1942 a 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. Derrota do Eixo, de 1944 a 1945. Nessa fase, o Eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, a Blitzkrieg. Essa palavra em alemão significa guerra relâmpago e consistia, basicamente, em uma tática em que artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que foi aberta. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteciam em uma velocidade assombrosa,
com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha parecia invencível, e os alemães organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz, pois, em 1939, haviam assinado um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si durante um período de 10 anos. Tropas alemãs em Minsk, Bielorrússia, durante a Segunda Guerra Mundial. Tropas alemãs em Minsk, Bielorrússia, durante a Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941, e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, Moscou, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade do sul da União Soviética, sul da atual Rússia, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso, além de ser simbólico conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado os países bálticos, Ucrânia, Bielorrússia, etc. Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas, e a descrição dessa batalha define-a como um inferno. A cidade foi arrasada, e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. Destruição em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. Destruição em Stalingrado causada pela batalha que aconteceu na cidade entre 1942 e 1943. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade, sem autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a Batalha travada em Kursk, em 1943. Nesse ano também, 1943, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado, e americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, iniciou-se a reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra era caótica, e mais derrotas ocorreram. Em junho de 1944, britânicos e americanos lideraram, no dia 6, o desembarque de tropas conhecido como Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães desde 1940. No Dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, que desembarcaram em 5 praias da Normandia. Os codinomes das praias eram Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha.
Mapa do local de desembarque da tropa dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. No mapa, podemos identificar as 5 praias designadas para o desembarque das tropas dos aliados. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Uma consequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar do rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, Hungria e a Iugoslávia. Segunda Guerra Mundial na Ásia. Destruição em Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1941, os japoneses atacaram os americanos de surpresa em Pearl Harbor, no Havaí. O conflito na Ásia ficou marcado pela luta travada entre japoneses e americanos no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou intenções expansionistas baseado em um forte militarismo. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937 que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, só teve fim em 1945. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos entre junho e agosto de 1939. A Batalha de Khalkhin-Gol, como ficou conhecida, foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis, apoiados pelos soviéticos. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. Com a derrota nessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no Sudeste Asiático, e contra os Estados Unidos. Em 1937, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina Francesa e, em 1941, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. O ataque a Pearl Harbor é entendido como o marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinha japoneses. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, Guadalcanal e Tarawa, que aconteceram entre 1942 e 1943. De 1944 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima, Okinawa e nas Filipinas, sendo as 2 primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte, pouquíssimos renderam-se aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até ser mortos ou, em casos extremos, cometiam o seppuku, um ritual de suicídio no qual uma adaga é enfiada nas entranhas. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram, na Declaração de Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render e, em represália a isso, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Bombas atômicas.
Existe um debate intenso entre os historiadores a respeito da questão ética por trás do lançamento dessas bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário, tendo em vista a situação em que o Japão estava naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário porque o Japão negava-se a se render, e a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos. Além disso, dentro do cenário de resistência dos japoneses até a morte, os americanos não sabiam até quando o conflito se estenderia. Assim, o lançamento seria justificado como ferramenta para forçar o fim da guerra. Argumentos à parte, o lançamento das bombas atômicas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e o horror que se espalharam em 6 e 9 de agosto de 1945. Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. Para saber mais, leia Efeitos das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, parlamento alemão. Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Kardunitz, e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra já estava predefinido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, o da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos, a chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética e atualmente é conhecida como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Após a Segunda Guerra, foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgadas no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU e responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa ocidental financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall.